está aqui de novo para contar mais uma linda história daquele tema maravilhoso, Deus Fala a Mim, desse livro lindo, 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 que nós já estamos aprendendo e estamos na 5ª lição. Olha que legal! Hoje nós vamos aprender sobre obediência, sobre ouvir e obedecer. Precisamos aprender a ouvir e precisamos mais ainda obedecer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Antes, vocês estão vendo que tem uns convidados aqui hoje, né? Então, eles estão aqui porque eles vieram contar uma linda história pra gente. Eles vão me ajudar hoje na nossa história. Mas antes nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos todos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos para ficarmos concentrados no Papai do Céu, tá bom? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Eu te agradeço pelo seu amor, te agradeço pelo seu perdão, te agradeço por Jesus ter morrido na cruz por nós. Perdoa os meus pecados e que eu possa viver sempre uma vida que te alegra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Isso. E eu quero cantar uma música com vocês porque vai falar muito sobre isso, sobre ouvir e obedecer. Ela diz assim, ó, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos cantar? Vai acompanhando comigo aqui, tá bom? Vamos cantar todos juntos, tá? Então levanta do sofá e fica bem alegre, vamos lá. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Olha que legal, você pode bater palma no final. Vamos lá, bem alegres? Fazendo o gesto agora, tá? Ninguém deve se esquecer do que Deus da Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Para sempre ser feliz. É isso, crianças. Quando ouvimos a Deus e obedecemos à vontade de Deus, nós seremos felizes para sempre, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E eu já quero ir logo para a nossa história, que hoje vai falar sobre um menino muito especial. A nossa história, como eu sempre digo, está aqui, ó, na Palavra de Deus. Se está na Palavra de Deus, é porque é de verdade, essa história de fato aconteceu. Sim, e está lá no Velho Testamento. Lembra que eu já falei que a Bíblia é dividida em 2 partes? Então, Velho Testamento, Novo Testamento. Esse livro está lá no Velho Testamento, é 1 Samuel. São os 3 primeiros capítulos. Depois, pede alguém para ler para você se você não sabe. Agora, se você sabe ler, pega lá, lê você também, porque é uma história muito bonita. 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Todos os versículos. Essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Vamos para a nossa história de hoje? Todo mundo junto? Então vamos lá. Crianças, aqui nós temos alguns personagens. Esse aqui é o Eli. Ele era sacerdote de um templo. Eli tinha filhos que desobedeciam a Deus. Mas nós vamos chegar lá nessa parte, tá? Essa daqui se chama Ana. Ana era casada com Elcana. Ana não podia ter filhos, ela não tinha tido filhos ainda e ela era muito triste por conta disso. Agora, esse personagemzinho aqui pequenininho se chama Samuel. E esse personagem aqui grandão é o Samuel grandão. E eles são os personagens de hoje. Cada um tem algo a acrescentar para a nossa história de hoje, que está lá em 1 Samuel, na Palavra de Deus. Palavra de Deus, crianças, tem histórias maravilhosas, tem aventuras extraordinárias, tem história de amor, tem coisas lindas que você não pode perder. E para isso você precisa ler a Palavra de Deus todo dia, porque todo dia ela tem algo especial para falar para você. Vamos lá então? Vamos lá, vamos começar. Eu quero começar por Ana. Então eu vou botar os meus personagens aqui e vamos começar a nossa história que está lá em 1 Samuel com Ana. Vocês estão vendo que Ana está sorrindo? Sim, está, viu? Mas ela nem sempre foi assim, crianças. Ana vivia a chorar.
Ana chorava muito, muito mesmo. Sabe por quê? Ana não podia ter filhos, ela não tinha tido filhos ainda. Ela era casada com Eucana. E ela sempre pedia a Deus e falava que ela queria ter um filho, mas nunca chegava a hora dela ter um filho. Certo dia, Ana, Eucana, toda a família foram lá para Siló. Quando chegou lá nessa cidade, Ana viu o templo e falou: vou lá no templo. Ana então entrou no templo e começou a orar. E começou a falar com Deus, a falar com Deus, a falar com Deus, muito, muito mesmo. Ela estava tão emocionada e tão triste que ela começou a chorar muito. E ela chorava e mexia a boca e chorava, chorava e pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho. Até que o sacerdote Eli chegou e viu toda aquela cena. Ele não ouviu o que Ana estava falando, porque ela estava falando bem baixinho, mas ela estava mexendo os lábios e chorando muito. O sacerdote Eli achou que Ana estava alcoolizada, que ela tinha bebido alguma coisa. Então ele falou, chegou perto dela e falou: mulher, você veio aqui para o templo desse jeito, alcoolizada, fazendo bagunça dentro do templo, não pode. Que coisa feia! Ana então levantou-se e disse: ó, meu sacerdote, sabe o que acontece? Eu não estou alcoolizada, não coloquei algo nenhum na minha boca. Eu estou orando, estou fazendo um pedido a Deus. Estou pedindo a Deus que me conceda a bênção de ter um filho. E se Deus me permitir ter um filho, eu irei entregá-lo no templo para servir ao Senhor. Então, quando o sacerdote Eli ouviu aquilo, ele falou bem assim: olha, mulher, pode ir, que Deus ouça o que você pediu, que Ele responda a sua oração. Então, Ana saiu dali muito feliz, muito mesmo, porque ela sabia que no momento certo, Deus ia ouvir a oração dela. O tempo passou e olha só o que aconteceu com Ana. Que maravilhoso, crianças! Ana teve um bebezinho e o nome dele era Samuel. Ana era a mulher mais feliz do mundo porque ela havia tido o filho que ela havia pedido a Deus. Mas ela não esqueceu da promessa que ela fez a Deus: ouvir e obedecer. Ana estava obedecendo ao que ela tinha dito a Deus que ela iria fazer. Então, quando Samuelzinho, ele alcançou certa idade, que ele desmamou, que ele ficou bem, Ana então levou ele até o templo, lá onde estava o sacerdote Eli. Quando o sacerdote Eli viu aquilo, ele lembrou dela e aí ele viu que ela estava fazendo aquilo que ela tinha prometido para Deus. Ela estava levando Samuel para ficar lá no templo, para aprender, para viver as coisas de Deus. Crianças, viver as coisas de Deus é maravilhoso, é extraordinário, é alegria pura viver as coisas de Deus, ouvir e obedecer a voz de Deus. É isso que devemos fazer, aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Então Ana foi lá e entregou Samuel para que Eli cuidasse dele. Ana estava realizada e feliz, porque ela teve o filho e ela foi lá e fez o que ela tinha dito ao Senhor que faria. Samuel, então, começou a aprender muitas coisas com Eli. Samuel era muito interessado, ele queria saber de tudo que acontecia no templo, como que tinha que limpar, como que recebia as pessoas, como que falava com as pessoas. Ele queria aprender sobre a palavra de Deus. Samuel queria muito entender tudo. Ele era bem interessado nas coisas de Deus. Eli tinha alguns filhos e os filhos de Eli não obedeciam a Deus. Os filhos de Eli pecavam dentro da casa de Deus e faziam bagunça na casa de Deus. Isso deixava o coração de Eli muito triste, mas mais ainda deixava o coração de Deus triste. E mesmo Eli, sabendo daquilo tudo, não fazia nada. O tempo foi passando, e Samuel sempre ali, junto de Eli, e aprendendo. Eli ficou muito velhinho e já quase não enxergava direito. Certo dia, algo muito, muito especial aconteceu na vida de Samuel.
Crianças, o chamado de Samuel. Deus tinha algo especial para a vida de Samuel, porque a mãe dele entregou a vida dele ao Senhor e disse: Senhor, faça o que o Senhor quiser. Então Deus agiu na vida de Samuel e Samuel foi muito abençoado. Naquela noite, todos foram dormir. Todos estavam em suas camas. Samuel sempre atento, porque sabia que Eli já estava velhinho e cansado e quase não enxergava. Então, se acontecesse algo, ele estava ali para poder ajudar. Todos foram para a sua cama. Todos foram dormir. Samuel, Eli foram descansar. E sabe o que aconteceu naquela noite, crianças? Samuel deitou em sua cama, enrolou-se em suas cobertas e foi dormir. Lá pelas tantas horas da noite, Samuel dormindo, de repente ouviu-se uma voz. Samuel! Samuel! Vocês ouviram? Eu ouvi. Samuel também ouviu. Samuel acordou rápido. O senhor Eli, ele deve estar precisando de mim, de alguma coisa. Vou lá ver como ele está. Então Samuel levantou-se e foi lá. Senhor Eli, o senhor está precisando de alguma coisa? Estou aqui para te ajudar. Então Eli falou para ele: olha, Samuel, não estou precisando de nada. Eu não te chamei. Vá dormir, Samuel, vá dormir. Samuel então voltou para a sua caminha, fechou os seus olhinhos, enrolou-se em sua coberta e dormiu. Quando Samuel pegou no sono de novo, aquela voz estrondosa voltou-se a repetir: Samuel! Samuel! Gente, que voz! Samuel novamente acordou num pulo só. Samuel foi novamente. Eu vou lá porque ele deve estar precisando de mim. Ele quase não enxerga. Já está bem idoso. Então Samuel foi até Eli. E Eli disse para ele: Samuel, eu não te chamei, Samuel. Vá dormir. Já está muito tarde, Samuel. Samuel então voltou e ficou pensando: gente, mas quem está me chamando? Samuel deitou-se em sua cama, enrolou em suas cobertas e voltou a dormir novamente. De repente, ouviu-se aquela voz estrondosa de novo: Samuel! Samuel! E Samuel logo deu um pulo da cama e falou: não, agora eu sei que é ele que está me chamando. Vou lá de novo. Samuel ainda era muito pequeno e não entendia algumas coisas, então ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi até o senhor Eli e falou com Eli, falou com o sacerdote: Eli, você me chamou? Eu estou ouvindo. O que está acontecendo? Está precisando de mim? Estou aqui para ajudá-lo. Eli então conhecia a palavra de Deus e conhecia Deus. Eli então sentiu que era Deus querendo falar com Samuel. Então Eli disse para Samuel: Samuel, deite-se e quando você ouvir a voz novamente, você diga assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Samuel foi para a sua cama, deitou, enrolou-se em suas cobertas, fechou os seus olhinhos e de repente Samuel ouviu aquela voz novamente. Só que dessa vez foi diferente. Então, quando ele ouviu: Samuel! Samuel! Ele logo abriu seus olhos e respondeu: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Deus falou muito ao coração de Samuel naquela noite. Falou coisas que Samuel não queria depois nem falar, mas Deus havia dito que era para ele falar. Deus falou ao coração de Samuel, Deus falou com Samuel, Deus estava escolhendo Samuel naquela noite para ele ser alguém que ia falar do amor dele, um profeta. Profetas são aquelas pessoas que falam do amor de Deus, recebe uma mensagem de Deus e vai falar o que Deus está falando. Então é uma missão que a pessoa recebe e que ela precisa obedecer. Samuel, quando ouviu a voz de Deus, ele ficou pensando: crianças, será que eu devo contar? Será que eu falo? Ele vai ficar muito triste, mas Deus me falou que era para eu fazer isso. Logo de manhã,
Crianças, Eli já estava bem curioso, ele queria saber o que Deus havia falado para Samuel, porque ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel. Então ele ficou aguardando para que Samuel viesse contar para ele. Deixa a tia Estela pegar aqui. Samuel então chegou para Eli e disse: olha, Eli, eu não tenho notícias boas, mas Deus mandou falar e eu preciso falar, eu preciso obedecer. Ele então pode falar, Samuel, mesmo que seja ruim. Então Samuel contou para Eli todas as coisas que Deus havia falado sobre o pecado dos filhos de Eli, que estavam pecando dentro da igreja, que estavam fazendo coisas terríveis, que estavam ali dentro do templo, fazendo coisas que não deixavam o coração de Deus alegre, mas que deixavam o coração de Deus triste, que era errado e que não podia, e que eles seriam castigados por causa do pecado deles. Eles morreriam por causa do pecado. Samuel, então, teve que falar aquilo para Eli. Sabe, crianças, a Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Os filhos de Eli estavam pecando, fazendo coisas terríveis e não se arrependiam. O pecado, ele faz isso com a vida das pessoas, ele deixa as pessoas cegas, as pessoas não enxergam e elas desobedecem e elas não conseguem ouvir nem a voz de Deus, porque estão em pecado. Mas o pecado, ele traz a consequência da morte. O salário do pecado é a morte. Então, os filhos de Eli estavam vivendo em pecado, iam receber a consequência do pecado deles. Nós também, crianças, somos pecadores. E o salário do pecado é a morte eterna. É não poder desfrutar da glória de Deus. A Bíblia fala que todo mundo pecou. Lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E estar separado da glória de Deus é essa morte. A morte de não poder ir habitar os céus com Ele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus que tem falado conosco todos os dias, a todo momento. E precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, porque nem tudo está perdido. Deus, Ele amou o mundo muito, muito mesmo. Ele olhou para o mundo e Ele pensou, todo mundo é pecador e o salário desse pecado vai ser a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que dom gratuito é esse, tia Estela? É quando Deus mandou o seu Filho Jesus lá na cruz para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de viver a salvação, de viver a vida eterna, de deixar a morte de lado e viver a vida eterna. Mas para isso precisamos nos arrepender, nos entregarmos diante de Deus, para termos uma vida que agrada a Deus, para assim que o nosso coração, fique limpinho de todo pecado. E aí, crianças, nós vamos ser abençoados, nós vamos morar no céu com Deus. Nós precisamos aprender, crianças, a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a obedecer aquilo que Deus tem falado conosco sempre, o tempo todo. Deus tem falado coisas conosco o tempo todo sobre o seu amor. Ele tem usado os filhos dele, os missionários, tem usado os tios e as tias para contar a história, tem usado os pastores, evangelistas, pessoas para poder falar do amor dele. E ele quer usar você também. Ele quer usar você também, mas para isso você precisa receber Jesus no seu coração. A nossa frase especial de hoje é: ouça e obedeça a Deus. Faça como Samuel, que ouviu e obedeceu a Deus. Você quer a partir de hoje obedecer? Porque ouvir, você já está me ouvindo. Você está ouvindo o que tia Estela está falando com você. Mas você quer obedecer? Você quer? Se você quer obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, você vai fazer essa oração junto com a tia Estela, tá bom? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Eu, neste momento, Papai do céu, venho falar contigo que eu quero que o Senhor venha morar em mim. Eu quero obedecer a sua voz, eu quero fazer a sua vontade. Perdoa os meus pecados.
Eu quero esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Que o Senhor possa estar me abençoando e me ajudando a seguir firme, lendo a sua palavra, orando, testemunhando, falando do seu amor a todas as pessoas. Eu quero viver uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que a partir de hoje você obedeceu a palavra de Deus. E agora você precisa seguir fazendo a vontade de Deus. Porque Samuel, ele cresceu. Ele cresceu muito. E Samuel foi um grande profeta de Deus. Samuel falava tudo que Deus falava. Samuel, fala isso. Samuel ia lá no povo e falava. E Samuel falava para reis. Samuel falava para pessoas grandes, para pessoas pequenas. Falava para todo mundo, para todas as pessoas de todas as idades. Ele não se importava, ele só queria falar o que Deus estava mandando ele falar. Às vezes eram notícias ruins, mas também era muita coisa boa que Deus queria falar, porque Deus ama abençoar o povo dele, mas Deus odeia o pecado. O pecado. Deus não gosta do pecado. Por isso, a partir de hoje, firma o compromisso com Jesus de largar a vida de pecado, para que você possa ser abençoado, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz, assim como foi Samuel, desde pequenininho até grandão, bem abençoado por Deus. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa história, e que a partir de hoje você ouça e você obedeça, porque também não adianta só ouvir e guardar, tem que obedecer para poder ser feliz, para ser abençoado por toda a sua vida. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, mais e mais, cada dia mais e mais, que Ele te proteja, que Ele te guarde, porque Tia Estela está aqui, sabe por quê? Porque ela te ama, porque ela quer cuidar de você e porque eu quero sempre contar a história para vocês, tá bom? Um grande beijo. Não esqueça de largar um joinha aí no vídeo da Tia Estela, de compartilhar, de se inscrever no canal, dá um tapinha lá no sininho para poder receber notificações. Vamos compartilhar. Essa é uma forma também de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Então, ó, compartilha esses vídeos com as pessoas e vamos dá o joinha aí e mostrar para todo mundo que nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, crianças. Grande beijo para vocês. Eu amo a vida de vocês. Tchau!